Visionários e visionárias, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui no segundo episódio do podcast Vision Mind. Hoje tenho aqui uma mulher, vou dizer grande mulher, né, no mercado angolano, como minha convidada no segundo episódio. E nós vamos aqui hoje falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre mulher, vamos falar sobre vários assuntos. Então quero que vocês novamente, como hábito, quero que peguem a vossa agenda, lapiseira. Eu tenho sempre aqui, né? Tenho que ter, porque eu vou aprender bastante no dia de hoje. Então, você que está aí, mais uma vez, seja bem-vindo. E não esquece, inscreva-se ao nosso canal e pode seguir. Também pode fazer aqui parceria conosco. Estamos abertos à parceria. Estamos a falar da melhor qualidade que nós vamos oferecer ao teu público. Mais qualidade, mais impacto, mais visão também aos teus serviços. Falo diretamente do estudo, que é a TV Horizons, né? Estamos aqui. Podem entrar em contato com nós no nosso Facebook, nosso Instagram, TikTok e YouTube. Então, quem fala para vocês é Antônio Família e vou vos apresentar agora a minha convidada. Minha convidada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Posso chamar de padrinho? Sim, pode chamar o padrinho. Porque assim que eu conheci, não Certo, é? certo. O padrinho do povo. Sou do povo e foi um evento onde nós nos conhecemos, foi um grande evento. Ou seja, sou padrinho de vários jovens, ajudo eles a se conectarem com pessoas que têm alguns serviços que eles precisam, por isso que sou padrinho. Pois é. Então seja bem-vinda, Fêmea. Muito obrigada. Eu vou te Antônio. chamar de New Look, né? Pode ser, né? Sim, A tua marca, né? Com certeza. A tua marca, que é uma das melhores marcas aqui no mercado angolano. Muito obrigada. Do tempo que eu conheci, já vê que são bons serviços e não tem como. Bons serviços, por isso estamos aqui nesse nosso segundo episódio. É um privilégio. Então, vamos lá começar. Tem várias perguntas, né? Preparar as coisas. Vamos lá. A primeira pergunta sempre é um hábito aqui para nós, que é: quem é a fêmea por detrás de uma empresária? Eu acho que a abordagem será longa. Assim, em alguns minutos ou um minuto, quem é essa empresária? Quem é por detrás? Deixa eu me apresentar. Qual é o horário que eu vou mencionar aqui? Eu vou dizer boa tarde, ou saudações cordiais de acordo com o fuso horário, né? Porque não se sabe quem vai assistir de manhã, de tarde, de noite. Então, saudações cordiais, conforme o horário em que você vai assistir. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer fazer parte do segundo episódio, certo? Certo. Madede Fêmea Miguel, que finalmente é meu nome. Para já, é um dos segredos que está por detrás da grande empresária que é a New Look. Boa. Muitos As pessoas talvez não sabiam o nome, né? Muitos conhecem simplesmente por New Look, por CEO, por Fêmea, porque finalmente. Na verdade, eu sou a Madede Fêmea Miguel, que finalmente. Quem é a Fêmea por detrás Dessa empresária. dessa empresária? A Fêmea é irmã, a Fêmea é mãe, a Fêmea é filha, é madrinha também. Temos um padrinho, então eu tenho que assistir uma madrinha para muitos. Então eu sou um misto de muita coisa. E dentro desses grandes aspectos que existem, certamente que eu mantenho um lado profissional, não é? E o outro assim, pessoal. Na verdade, eu prefiro bastante que muitos dos meus falem por mim, porque acho que eles conseguem visualizar, né, e concluir muitas coisas. Mas eu considero-me uma pessoa calma dentro da sociedade angolana, dentro do mundo. Quer dizer, calma, mas fazes barulho na internet com os teus serviços. Com os meus né? serviços, sim. Eu não sou muito agitada no que concerne, por exemplo, a saídas. Divertida eu sou, mas eu tenho muitas restrições. Há pessoas que se calhar não conhecem assim outro lado meu fora os serviços na internet. Então é basicamente isso. Mais caseira do que outra coisa. Bom, as grandes empresárias sempre são caseiras. Mesmo. Porque é daí que vêm as grandes ideias. Depende, há quem consegue criar ideias assim num ambiente mais agitado. Mais agitado, certo. Mas eu sou caseira.
Boa. Não gosto muito assim em estar em ambientes muito agitados, percebes? Tipo festas e tal. Normalmente os eventos que eu participo são eventos de género, tipo um podcast, Podcast, uma festa de palestra. casamento, palestra. Então a FIME é assim, a FIME é um pouquinho incomum, assim como é o meu nome, né? Você não Certo. encontra em vários cantos, então a minha personalidade não foge muito, eu sou assim, restrita no meu canto. Já estou mais para trabalho, família e outra, mais do que outra coisa. Boa. E a segunda pergunta é essa. Eu venho acompanhando o teu trabalho, né? Desde que eu conheci, que acho que foi no ano passado, acho que estamos a falar no mês de setembro, agosto, Provavelmente. certo? Porque depois eu fiquei acompanhando o trabalho e eu gosto bastante. E eu queria saber um dos segredos, mas não vou perguntar qual o segredo, né? Porque o segredo é só teu, senão as pessoas também vão aplicar. Mas eu quero saber como surgiu a ideia de criar a New Look. A new look. Olha, como diz o termo, new look é nova imagem. Nova imagem, certo? E desde a minha infância eu sempre fui muito vaidosa. Sempre frisei muito no que concerne a minha imagem, o meu perfil, a minha aparição, tudo que envolve beleza. A fêmea está aí. Eu sempre fui uma das filhas dos meus pais que, enquanto as manas estão a dormir, ou enquanto as manas estivessem a Montava as looks. dormir, look a favor, padrinho. Eu lembro-me que eu estudava assim no INE, não é naquela fase de ensino primário. Eu estudava no INE e pronto, na época essa coisa de postiço não existia, porque eu era uma menina, não usava perucas. Então, o meu cabelo natural, por exemplo, não favorecia muito penteados naturais. O que é que eu fazia? As manas estão a dormir. Se eu notasse alguma coisa estranha, já tenho uma trança nova. Então, a coroa, todo mundo ficava, mas filho, onde é que surgiu isso? Quem trançou? Certo. Então, a mãe espantava. Trançavas elas ou trançavas A mim. Aham. Eles Boa. estão a descansar, então, para não ter que ficar, olha, temos que dormir e tal. Eu fingia que estava a dormir, mas ficava aí nas tranças, porque a mãe sempre tinha o costume de apagar a luz, ia para o quarto e depois, ao longo assim da noite, madrugada, abria a porta para controlar se todo mundo está Estão assim a no lugar e dormir. tal. E quando a mãe chegava, eu ficava, estás a ver? Então sempre fui muito vaidosa. Mexia no cabelo, gostava, na altura chamavam bota da Samanta, uma coisa Certo. assim. Então sempre fui muito vaidosa. E quando eu me mudei para Luanda, eu comecei a criar looks, não é? Eu trabalhava na altura com a minha irmã, Ben Felicidade, que aproveitou mandar uns beijinhos. Eu trabalhava com a Ben e, pronto, formadora, tenho que estar bem apresentada. Certo. Uma grande oportunidade para mim. Eu montava looks e eu ia trabalhar. Então, amante de fotos eu sou, acho que quem conhece sabe. Ficava aí a fazer fotos. Olá, minha segunda-feira. Olá, minha terça-feira. E as pessoas gostavam. Botavam likes e eu via, uau, Beni, olha o alcance dessa foto. Os comentários eram sempre, linda, estou ansiosa para o próximo look. Tá ali. Eu ficava tipo, hoje eu não tenho nada para postar. Como é que fica? Então, as pessoas foram despertando um monte de curiosidades no que concerne a essa coisa de looks, roupa, moda no Quer dizer, geral. tu fazias só para se divertir também, Só para aquele entreter. teu ser, desde pequena. Pois, E eu as acho pessoas que começaram a gostar. a cada dia, cada instante ou cada época que eu crescia, Certo. a vontade também aumentava e despertava muita coisa. Então, eu não tinha nenhuma página, não tinha nem nome de página, não tinha nenhum projeto até. E os comentários foram aumentando, a energia positiva foi aumentando. Daí surgiu, perdão, a necessidade de criar também um programa, porque eu gosto também dessas coisas de TV e tudo mais. E comecei a botar assim tudo que tinha no papel para fora. Criei um canal com as minhas irmãs, onde, perdão, eu era apresentadora e as pessoas acompanhavam Five Sisters e tal. Nada a ver com looks, era mesmo só pegou um Mas tudo o que convidado. querias é sempre em inglês.
para diferenciar no mercado? Olha, eu não sei, vamos desculpar, eu sou mesmo Congo, filha mesmo de raiz, mas eu não entendo como é que eu amo o inglês. Certo, Só porque não eu vou já estou a ver o divulgar o nome do segredo. programa, o nome da marca, está Pois, tudo em New Look inglês. Five Sister. É que também eu aprendi, um dos meus mentores uma vez ele me disse, porque depois eu criei o Business Bus, que é autocarro de negócio. É Ok. um dos projetos meus que acontece apenas nos dias 10 de outubro, que é o meu aniversário. Nós vamos passear dentro do Então, por autocarro. isso que eu e o padrinho temos assim um bom laço de afinidade. Eu também sou Certo, de outubro. estás a ver? Ainda É. mais. Então ele me disse, olha, tu tens que criar um projeto e não coloca assim em português, porque é muito comum. Coloca assim em uma outra língua, né? E aí, talvez também se tivesse essa visão. Tive, porque eu gosto muito de como as coisas soam em inglês, estás a ver? Tipo New Look. Seria muito diferente de nova imagem. Nova imagem, Não, certo. pronto. É basicamente isso. Então eu Mas criei. e de acordo com essa pequena história que contaste, porque eu já sei que ela é extensa, né? Estamos a conversar, essa é a base apenas, né? Mas as pessoas um dia pagarão para ouvir essa história, eu sei que um dia estarás disposto. Mas eu queria perguntar, que também está ligado a essa história, que é, em algum momento pensaste que empreender não era tipo, para ti, empreender? Alguma vez já pensaste que eu não seria empreendedora? Não, em nenhum momento. Só fazias mesmo só porque era uma diversão tua, postando? Bem, na verdade, a princípio foi assim. Na verdade, eu nunca pensei que empreender nunca, não seria para mim. Certo. Porque desde pequena eu estou muito ligada à área de empreendedorismo, mesmo com os meus 10, 11 anos. Mas na moda, quando entrei assim nessas brincadeiras de montar looks e tal, com roupas assim normais, sem marcas grandes, foi mesmo só na intenção de alegrar o meu público, o meu coração e Certo. continuar a minha rotina normal. Até que a minha irmã, uma das irmãs que seguiu-me, fundou a New Look. Não foi ideia minha, nem o nome, Até o nome? até o nome. Ela estuda eletrônica e telecomunicações e eles têm o dever de criar projetos. Antes eu publicava tudo na minha conta pessoal. Ela disse, mana, vamos marcar um passo. Eu disse, um passo como? Tens o programa, montas looks, tens seguidores, então nós vamos criar Uma página. uma página. Uma página como? Olha, está fazendo um trabalho assim escolar, contou tudo. Tudo mesmo. Eu disse, tá bom, eu topo. Divulgamos isso no mês de fevereiro do ano passado, no dia 9, porque no look só tem um ano. Só? Sim, só tem um ano. Meus parabéns. Obrigada. Já tem um grande impacto. Já, graças a Deus. Como marca, estamos há um ano. A nossa data de aniversário de comemoração é 9 de fevereiro de 2024. Certo. Fizemos o lançamento. Eu lembro que quando criamos a página fiquei com o pé para trás, porque assim é muito difícil. Já agora não pensem que é de pé para mão que se constrói algo de gênero. É difícil. Eu fiquei tipo, um seguidor, dois seguidores. Como que três. será? Como que o público vai receber? Porque é diferente, estás a ver? Criar um conteúdo no teu perfil, tu sabes que tu tens seguidores lá. E outra coisa muito diferente é levar para um outro ramo de página. E assim foi. Eu comecei a levar mais a sério e virou um Porque o negócio. número de seguidores também aumentava. É assim, imagina que nós criamos a página e fica tudo no silêncio. Passaram 2 dias e no dia 9 nós fizemos o lançamento. Olá, somos uma marca, somos a New Look, temos a nossa página. Sigam. Primeiro dia, em menos de 1 hora de tempo, já tínhamos 500 seguidores. No dia seguinte, antes, se calhar, de período noturno, 700. E depois, lá para as tantas, 1000 seguidores. Boa. Então, nós fomos e comecei a levar a coisa mais a sério. Virou agora um negócio. Quer dizer, é só dar um passo e o pessoal que está lá a assistir, nós conseguimos perceber, desses poucos minutos que já tivemos aqui, isso já é uma mentoria, né? O pessoal que está lá a assistir e vai acompanhar esse nosso podcast, está a acompanhar agora. É só para ver, a New Look começou com uma ideia bem simples em casa, né? Algo que já fazia. Quer dizer, todos nós temos sempre alguma coisa que sabemos fazer muito bem e isso, se nós aplicarmos, pode gerar dinheiro.
Pode, e com estamos certeza. aqui, temos exemplo, né? Pode. Tá a faturar. Graças a Deus. Ninguém gosta de falar muito sobre dinheiro, mas é isso. Aquela ideia que você tem, aquela habilidade que você tem, ainda podes empreender com isso Claro, e vimos aí. claro. E temos aqui também outra pergunta, que é como a tua família e a sociedade reagiram quando escolheste esse caminho de ser empreendedora? Como é que foi? Olha, foi uma alegria e tanta. Eu lembro Até que porque a ideia também começou da tua da irmã, minha então, irmã, na verdade, elas começaram a ver de longe a beleza da New Look. Eu ficava tipo, vou montar para criar conteúdo na página e tal e tal. Mas elas já sabiam perfeitamente as grandes coisas que possivelmente teria lá para frente. E a recepção foi muito boa. Eu lembro boa. que uma das 10 primeiras pessoas que seguiu a página foi o meu pai. Na Oh, verdade, parabéns. É difícil. É difícil. eu cheguei em casa e disse assim, papá, criei uma página no Facebook para montar assim looks e fazer negócio. E ele disse, tá bom. E ele gosta de internet. Qual é o nome? Eu disse, New Look. Foi lá, ele com os óculos Acho que eu dele. já vi uma imagem dele, já vi. Foi lá, baixou os óculos no telefone, clicou Seguiu. no modo seguir. Aquilo foi bênção. Foi, É. foi. Muitos de nós desistimos porque não vimos esse apoio dos nossos pais, porque nós precisamos, pessoas que dizem sempre que nos amam, a também acreditar em nós. E logo, no teu caso, o primeiro clique foi do papá, é uma bênção. Na Então verdade. não Se calhar tinha. naquele instante eu pensei que foi apenas algo simbólico, né? Que o papá seguiu. Mas agora olhando para esse lado é real, foi uma Foi benção. uma bênção, ele É que abriu a porque porta de todos. quando os pais estão aí, quando os progenitores estão aí para apoiar, a coisa é É outra. outra, a Porque é energia é difícil, outra. sim, é difícil fazer algo que os pais não Não concordam. concordo. Principalmente nós que somos bacon. Bom, ainda mais, né? Bom, daqui, ou seja, desde o princípio falamos, eu consegui perceber boas coisas acontecer. Mas por detrás disso, como eu tenho dito sempre, todo ser humano tem sempre uma história ruim, uma história, principalmente para quem está a empreender, para quem já empreende, tem sempre um lado negativo, né? Ou seja, uma história assim que aconteceu que alguém teve que fazer alguma coisa, a gente queria desistir. E essa é a minha outra pergunta, que é qual foi o momento mais difícil da tua caminhada e como superaste? Deixa cá ver. Na verdade, como profissional, porque assim, a New Look é vasta. Eu não estou simplesmente ligada à área de looks ou assessoria a concerne a moda, né? Mas Fazem maquiagem, temos os serviços de maquilhagem, cabelo, dão formações também, damos formações também, estamos aí. Mas eu lembro-me que, não sei, no âmbito geral, uma das duas piores fases ou os dois piores momentos que nós passamos, digo nós porque no Look não é só CEO, certo? eu sempre vou reconhecer todo mundo que dá suporte. Tudo bem que a CEO é que está aí na linha de frente, mas é muita gente que, quando acontece uma meira, posso considerar desgraça, porque não é nada uma graça, Certo. todo mundo fica chocado. Então, são aqueles que realmente amam e apoiam. Nós tivemos dois momentos muito difíceis, na verdade é a mesma história. A primeira vez aconteceu no ano passado. Depois, eu já não lembro quantos números de seguidores nós tínhamos, mas eu lembro-me que a página foi hackeada. Certo. Acontece sempre isso. Yeah. O que acontece? Bloquearam minha conta e o Facebook mandou notificação, certamente. Certo. Eu tinha que trabalhar na internet. Entrei, me deparei com a notificação que FIME bloqueamos a tua conta por motivos de segurança. A primeira vez foi assim, bateu, mas eu coloquei a cabeça fria e fomos. Recuperamos a página, voltamos a trabalhar, mas a última vez foi mais pesada. A última vez acho que foi esse ano. Recentemente, há pouco Certo, tempo. eu vi o Afonso ainda postou. Certo. Yeah. A pessoa chegou ao ponto de eliminar a página. E torna este assunto mais público ainda, porque quem segue a FIME e a New Look tem noção. Então, se calhar, o pessoal novo que está a conhecer a história da CEO também pode ter acesso a essa história. E assim foi.
Página eliminada. E foi um choque tanto. Às vezes não é só aquele sorriso que os seguidores veem no Facebook. Não Também sabe o que é que acontece nos bastidores. tem uma lagrimazinha, tem um sorriso fechado de farsa. Eliminaram, perdi as forças, perdi muita coisa. Agora queremos saber como é que superou essa. Tem sempre, é assim, eu fiz uma live, inclusive, onde eu mencionei o seguinte: não brinquem com os filhos de Deus. Boa. Família, é difícil. É difícil dormir e pensar assim, eu vou usar uma calça com um sapato assim, para conquistar o público, vou deixar, se calhar, de lado o meu prato de comida para fazer foto a tempo, para aplicar num período considerável para os meus seguidores. As pessoas não pensam até aí. Todo mundo fica contente com o resultado final. Então é muito sacrifício que a pessoa faz. Mas uma das minhas particularidades é Deus. Boa. Deus é um dos segredos que eu posso divulgar. O resto eu não vou. O resto eu não vou divulgar. Boa. Mas Deus é o principal e o maior segredo. Quem tem Deus tem tudo. Com certeza, é o primeiro pilar. Então o Senhor enviou a solução do nosso problema. Alguém muito especial na minha vida disse assim: mas não chora, vai ficar tudo bem. Eu disse: como eliminaram a página, está tudo perdido. E eu considero um milagre. O milagre aconteceu. Recuperamos a página. Conseguimos recuperar a página. Recuperamos a página. Então foram os 2 momentos mais pesados da New Look. Boa. Epá, não falta. Essas histórias, elas vêm sempre. Agora eu sei que tens muito cuidado em usar a tua página. Muito. Tens esses cuidados todos, porque já te aconteceu a primeira e a segunda, né? São lições que pegaste, já sabes daqui, para que não posso fazer isso, porque talvez porque o Facebook também notificou e deu talvez onde falhaste, ou talvez alguém que pegou. Mas o bom é que até eu ainda me lembro da história da Bíblia, onde Jesus fala no jovem rico, né? Se você quer entrar no reino do céu, entrega tudo, né? Aí, nessa história eu aprendi algo que é: ser rico não é ter. E acho que nós falamos isso no podcast passado. Ser rico não é ter, é ser. Okay. Porque ele sabia que aquelas pessoas que têm apenas riqueza não são ricos. Têm muito medo de perder tudo. Agora, pessoas que não têm medo porque sabem como voltar a ter mais aquilo novamente. Porque já sabe, ele conquistou tudo. Também que aconteceu contigo. Tu já sabias quais são os gatilhos a usar. Como é que poderias voltar novamente para conseguir atrair o teu público até você. Então, aconteceu e ainda vão acontecer, né? Na verdade, essa abordagem é muito importante, porque eu digo assim, família, todo mundo tem o seu conceito de riqueza. Certo. Todo mundo. Há quem acha que riqueza é ter muito cachê, né? Muito cachê, boa. Na conta. E outros dizem que riqueza é ter uma família completa, saudável, onde também tem outras abordagens, que ser rico é ter empresas e tal. Então, quando eu me deparei com aquela situação, o choque foi tanto, mas ainda assim eu tinha noção de quem nós somos e do que podemos fazer. Porque assim, quando as pessoas plantam inveja e querem assim sabotar a vida alheia, se porventura se encontra com alguém que serve, teme ao Senhor, o plano dele falha e só aumenta as bênçãos. Então é basicamente isso, tá sabendo? Então riqueza para mim não é apenas ter 20 mil seguidores, depois vamos subir para os 100 e tal, mas riqueza para mim vai muito além disso. Boa. Pessoal, a conversa está boa. Você que está aí, estamos aqui em nova casa, como eu já disse no princípio, que é Estúdio TV Horizons. Estamos aqui e estamos abertos à parceria. Você que está aí do outro lado, podes também criar os teus programas. Nós temos vários serviços. Também vai realizar o evento. Precisas de vídeos de qualidade, transmissões de qualidade. Podes entrar em contato conosco a partir das nossas páginas. E no rodapé vai passar também o nosso contato, também do WhatsApp. Podes entrar em contato e vamos dar qualidades nos teus serviços, mais impacto vamos causar e também visão nos teus serviços. Pode vir aqui e abrir um canal, um podcast,
Quem sabe, tu tens um serviço, tens conteúdos, és palestrante, vem até nós e podes abrir o teu canal. Então vamos agora entrar no segundo bloco de perguntas. E aqui vamos a primeira pergunta é: o que significa, na tua visão, ser uma mulher empreendedora em Angola? Olha, ser uma mulher empreendedora em Angola tem muitos significados. E é um mundo onde a mesma mulher precisa ter muitas qualidades. Certo, Primeiro, é verdade. certo, Eu não sou de Luanda, não nasci em Luanda. Eu sou angolana, nasci no Ija. certo. E para mim, desde a infância, Luanda sempre soou tipo um mar. É aqui onde tudo Como diz acontece. a minha irmã, adolescência é um mar agitado. Eu então considero que Luanda é um mar muito agitado. É aqui onde Certo. tudo acontece. Então, para mim, ser uma mulher empreendedora em Angola tem vários significados. Dentro dos significados que existem, eu posso dizer que é bom, é perigoso, é Certo. muito desafiador, mas não é impossível. Então, resumindo em algumas palavras, é isso. Mas para falar de uma forma, de uma visão mais aberta, ser uma mulher empreendedora em Angola é ser uma mulher batalhadora, é ser uma mulher concentrada, é ser uma mulher cautelosa, é ser uma mulher visionária. Visionária. Bom, isso não falta. Não pode faltar visão. Porque o desafio é senão maior ainda. Nós, por acaso, estávamos em conversas aqui antes do programa começar, onde nós falamos que basta ter simplesmente a visão Certo. para começar. Porque muitos começam e não terminam. Outros ficam pelo caminho, outros nem ao meio se chegam. Então, O choro da batalha é maior, pois, desistem. porque somos muitos. Certo. Somos muitos empreendedores. Então, para se tornar um empreendedor, ou a pergunta foi dirigida para as mulheres, para se tornar uma empreendedora, você precisa ser muito visionária para estar num destaque. Certo. E quando você ganha esse destaque, a coisa continua. E tem outra pergunta porque eu sei que muitas mulheres que estão aí, que estão a assistir o nosso episódio, o nosso podcast, que está a ser maravilhoso, eu estou a amar, Ah, que porque eu bom. também estou a aprender bastante. Por que eu digo que eu estou a aprender bastante? Porque eu trabalho muito com as mulheres. Ok. E, Na desde mentoria? mentoria, quer dizer, o meu foco sempre foi capacitar mulheres. Ok. Capacitar mulheres. Quer dizer, queria fazer mesmo diferente. Tem alguns rapazes, mas o número elevado é sempre as mulheres. Então, como estás aqui, eu estou aprendendo bastante, né? Também tem aí algumas que eu estou agora a entrar no mundo do Neste mundo do empreendedorismo também, empreendedorismo. certo? Então, estou aqui a aprender bastante. Agora, a pergunta que eu tenho também é: quais são as barreiras que as mulheres enfrentam ao abrir um negócio? Os negócios são vários, porém nota-se muito em Angola, principalmente em Luanda, que as mulheres hoje em dia estão mais focadas na questão de beleza e estética, Certo. particularmente, As tuas concorrentes, né? certo, particularmente ou especificamente na área de maquilhagem. Maquiagem. Esse é um dos principais Teve uma negócios. febre um tempo, acho que 2022, era essa forma. Primeiro foi unhas, né? Unhas, depois foi maquiagem. Todas estavam a fazer essa formação, todas. Então eu queria também ouvir essa parte, como é que é, né? Porque você já está nesse mercado e tu fazes bem o teu trabalho. E vai surgir também pessoa que faz também. Nós temos que ter essa consciência que o que nós fizemos vai surgir alguém que faz também, talvez melhor que nós, por isso que nós temos que estar sempre atualizados, Certo. prestar sempre atenção na dinâmica do mercado, porque tem sempre alguém que está aí na beca, que está a se preparar muito quando Melhor. vi. Não, esse tipo me passou, fez alguma coisa. Então, como é que é esse mundo para vocês, as mulheres? Tal como eu dizia, a maquilhagem agora é o maior negócio feminino, o maior empreendimento feminino. Então, desafios são vários. E um dos principais desafios, eu considero ele um dos maiores desafios nessa área, é a ansiedade. Na cidade? Tipo, em conseguir já tudo. Exatamente. Colegas, todos Dizem que é muito difícil conseguir todos os materiais.
Todos é assim, família. Eu não vou dizer isso simplesmente porque estou já na área há muito. Não, também não há muito tempo, né? Mas há um tempo assim mais avançado com relação a algumas mulheres que estão a entrar. Mas um conselho, por favor, eu sei que a vida está muito difícil, mas não façam esse negócio ou não criem esse empreendimento simplesmente por conta da dificuldade financeira. É muito problema que as manas estão a se provocar. Certo. Muito problema. O desafio é maior. Nós só não assistimos, se calhar, assim, vídeos de lutas, discussões, por conta das famílias que mantêm sério. Estou a Certo. falar isso com É que muita maquiar seriedade. alguém e estragaste o rosto da pessoa. Oh, família, tu tens noção que é trabalhar com vários produtos estéticos? É muito perigoso. Ainda hoje comentei com a minha modelo, porque antes de estar aqui sentada, eu estava a lecionar, estava a dar Certo. aulas, tu sabes. São mais de 100, acho que são mais de 100 alunas que já passaram na minha mão. Porque antes de ser a CEO da New Look, eu trabalhava numa empresa da minha irmã, Ben Felicidade. Certo, certo. Então são várias formandas que já passaram na minha mão. E elas testemunham lá fora se realmente fazem isso, né? Não, bom trabalho Com não tem como, tem sinceridade sempre e amor, testemunhos. sim. Elas sabem da realidade. Então, vamos acalmar, vamos realmente combater esse desafio da ansiedade, porque é muito perigoso trabalhar com produtos estéticos. Então, se tu fazes simplesmente por consideração ao dinheiro que tu vais receber, tens de ter muita calma, porque uma maquilhadora tem que ter amor à arte. Maquilhagem é uma arte que tem que ser bem levada. Entendes? Então é basicamente isso. Esse é um dos principais desafios do empreendedorismo no que concerne a área da maquilhagem. Certo. Yeah, porque todo mundo já quer cliente, todo mundo quer salão, todo mundo quer tudo. E a outra pergunta, acho que também está ligado a essa, que é, já sentiste que a tua voz foi silenciada por algumas mulheres? Não, Não? isso nunca. Nunca, nunca, nunca. Bom, então até aí está tudo ok. Até aqui está tudo ok. Tipo, nas redes sociais, por exemplo, um trabalho que tu postaste, porque eu tenho alguém que eu instruí, agora está a fazer só uns trabalhos dela, e ainda terei uma mentoria com ela na sexta-feira, que é ela mulher, ela também vende roupas do fardo, monta looks sozinha, e ela é a própria a imagem dos Sim. produtos. Yeah. Mas chegou um tempo que ela fez uma promoção, né? Uma promoção. Epa, os produtos acabaram tão rápido no mesmo dia, acho que em 30 minutos, mas teve lá um grupo de pessoas que queriam que ele quer dizer, obrigavam ela a fazer novamente. Então recebeu várias mensagens negativas. E como era nova, ainda é nova, posso dizer, acho que estão 4 meses no mercado para isso. E ela não aguentou aquilo, não aguentou receber, quer dizer, ela pensou que é um mundo assim, mar de Muito rosa. agressivo, né? Mas ela percebeu que não. Não, ela recebeu várias mensagens negativas de mulheres, né? De mulheres, e depois ela ficou aí. Eu disse para ela: olha, tem que ter calma, mesmo assim, principalmente pessoas que estão no outro, estão na sua casa e estão aí, talvez não jantou, mas quero mandar uma indireta em ti que você está a jantar. Então, por isso que eu fiz essa pergunta: se alguma vez já foste assim atacada, principalmente nas redes sociais, e tu és bem seguida. Muito. Mas a voz não cala. Por quê? Quando se fala de calar a voz, está-se a falar, para mim, na minha visão, está-se a Certo. falar de queda. Com certeza. Mulher empreendedora pode cair, mas aquilo tipo, não pode ser uma queda que te mete no chão, você escorrega só um pouco. Estás a E ver? levanta já. E levanta rápido. Tem que levantar rápido. Por quê? Porque é assim. É muita gente que, se calhar, é isso que a primeira pergunta foi importante. Por que é que não conhece o nosso lado fora das redes sociais? Não sabe se a CEO é muito sensível Certo. a comentários, a indiretas, essa coisa toda. Porque todo empreendedor tem que estar preparado para as críticas. E a mana que passou por essa situação, sinto muito. Mas aqui não é nada um mar de rosas. Certo. Não é. É bom, é bonito, mas nós temos que estar preparados
para tudo. Eu lembro-me, porque assim, uma das coisas que eu falo sempre, assim eu não tipo de pessoa que só fala das boas coisas. Nós todos temos qualidades e Não temos temos defeitos. defeitos. Houve uma altura, dentro dos ataques na mídia, em que assim eu respondia muito. Respondia tudo. E à altura. Certo. Yeah. Porque são essas coisas que vão fazer com que os outros aprendam também. Não é bom. Não é bom. Porque eu passei por isso. Eu lembro que a última vez que eu me meti numa situação dessa foi com as minhas irmãs. Porque é mais fácil eu calar quando simplesmente envolvem o meu nome. Mas quando já começam a envolver o nome da minha família, ai, É. yeah, Estraga tudo. não dá. Mas ao longo do tempo a pessoa cresce, ouve conselhos, surge sempre alguém na vida que vai te instruir para o melhor caminho. Eu comecei a deixar isso, a baixar a guarda, a olhar e ignorar, aprender. Para mim era difícil ignorar esses aspectos, mas com o tempo fui aprendendo a olhar, engolir e fazer de conta que não aconteceu nada. Mas E continua a porém. fazer o melhor sempre. Tenho, porém, ser calmo, ser humilde, não significa que deves Qualquer tolerar um pode tudo ser. e até as faltas de respeito. Alto aí. Estamos todos expostos na internet a fazer nossos negócios, mas cada um deve respeito ao outro. Entendes? Então é basicamente sobre isso. Críticas sempre existem, até na coisa que na melhor coisa que tu vais fazer, haverá sempre alguém e essa pessoa pode ser o fã número zero, a fã número zero, vai picar Certo. para criar o quê? Tem sempre pessoas preparadas para Audiência, isso. para chamar a atenção num lado ou no outro. Eu já recebi um comentário negativo e quando eu respondi da melhor forma possível, sem entrar em choques, perdão, a pessoa disse o seguinte: vai desculpar, só fiz isso para chamar a atenção, porque estava a ser ignorada no off. Como é possível? Quer dizer, Então, ele criou um gatilho de polêmica para chamar a atenção da CIA. então acho Para que ela nenhum... valeu a pena. Valeu muito. Então acho que nenhum empreendedor deve aceitar um choque ao ponto de calar a voz. Tá calar a voz. Boa. E agora tem a outra pergunta que é bem provocadora, Eita. que é... tu achas que algumas mulheres esperam demais dos homens e fazem de menos por elas mesmas? Com certeza. Com certeza. Vai lá, desenvolve mais essa. São várias. É assim. Como é que elas deveriam atuar? Olha, eu... Não, por que eu não gosto? Primeiro, por que eu não gosto de falar muito de mim? Porque para muitos vai parecer que eu estou me gabando. Uhum. Entendes? Mas a verdade tem que ser dita de uma ou de outra forma. Porque se tu não falas, por exemplo, assim, num podcast como esse, as pessoas que te conhecem vão falar por você. Então a verdade tem que ser dita. Porque são essas qualidades que vão ajudar muitas Muita pessoas. gente, certo. As nossas qualidades e também os nossos defeitos também. Pois, então, família. Antigamente eu achava que o meu pai era muito rigoroso por conta das situações que permitiu que a gente passasse. Digo a gente porque nós somos mais mulheres do que homens, temos só 2 rapazes. Também o primogênito... vejo, nas redes sociais só vejo as As mulheres. mulheres. Tu temos o primogênito e o caçula. Ah, o resto é boa. mulher. Então, já... E o nosso irmão mais velho, ele já tinha as suas responsabilidades. Ele, por acaso, chegou em Luanda mais cedo com relação a Beni e eu, mais uma irmã que está lá conosco. E o nosso pai não nos dava as coisas de bandeja. Porque eu referi isso, eu não detalhei muito bem, que eu comecei a empreender muito cedo. Eu era a filha ou a irmã que seguia as 2 manas mais velhas com um balde na cabeça para ir vender um galete. Atualmente eu continuo a fazer os galetes que é a minha mãe. E me ensinou a fazer, sim. Boa. Eu faço. Então sempre tive esse hábito. E até o momento, eu não lembro de chegar no meu pai e dizer assim: papá, não tem absorvente. Papá, pasta de dente acabou. Certo. Quer dizer, aprendeste já cedo Muito cedo. a ir atrás do que é seu. Muito cedo. Então, são esses pequenos detalhes que a gente
podia se calhar correr aos pais, que também vamos levar para os homens, né? Nesse caso, amigos, namorados, maridos. Isso começa de baixo, entende? Então é muita mulher que se inclina aí. Quer dizer, Então são uma das várias. formas que eu acho que eu percebi, né? Uma das formas das mulheres pararem, posso dizer, ter esse hábito de pedir muito depender muito dos homens, Depender. assim pode dizer, tem que começar já a partir de casa. Quer dizer, se, como é que eu vou, qual é o termo que eu vou usar aqui? Esses pedidos tão básicos, por exemplo, As necessidades as necessidades básicas. básicas de pedir no pai, também gera uma crença que a mulher, gera uma crença na mulher de depender sempre também no seu parceiro. Então, quanto Exato. mais cedo nós desligarmos isso dos nossos pais, mais cedo também a mulher cria uma mentalidade tão forte de não depender. Boa. Concordo plenamente, porque é assim que eu cresci. Então, hoje em dia, eu consigo alguma coisa sem depender até das minhas irmãs mais velhas. Eu, com certeza, as duas mais velhas têm um orgulho e tanto, porque a caçula delas, né? Porque quem está à frente sempre vê que o outro é caçula. Certo. Então, a caçula delas, a mana delas consegue ajudar com alguma coisa em casa. Tipo, o Ben está aflita com um saldo, a fêmea consegue mandar, estás a entender? Não, isso é importante. Então, há muitas irmãs, vou considerar irmãs porque somos todos irmãos. Há muitas irmãs que não estão nessa posição, onde até o saldo mínimo na Unitel acho que é 300 kwanzas. Agora é 350, acho que é 350, 350. aumentou Sim. lá 50 kwanzas. Onde até um saldo de 350 kwanzas. Estão a mendigar nos coitados irmãos. Não é assim. Boa. E aqui tem a outra pergunta que é: que conselho darias para uma jovem que tem talento, mas tem medo de começar? Vem na Vamos New Look. imaginar qual. Vem na New Look, vai no família, você vai saber, mas eu vou falar. Vamos? Boa. Primeiro, pensa no futuro. Porque nós estamos muito acostumados a ver o agora, estás a ver? Tipo, tenho receio, mas tenho aí alguém, então posso ficar ainda com esse plano para depois. Quer dizer, depender de O alguém. futuro é agora. Porque às Boa. vezes nós nos penduramos em alguém, as pessoas não são eternas, estás a ver? Hoje em dia, se a minha irmã vai para fora do país, vai para o IJ, vai fazer viagens grandes, ela sabe que eu deixei um legado, que ela deixou um legado, que ela instruiu alguém. Então, se continuarmos a pensar que a mana está aí, o pai está aí, então eu tenho um projeto, mas vou deixar para depois quando eu me sentir mais pronta. Vai bater errado, porque o momento Boa. certo é quando você começa. Não existe essa de tipo, vou aguardar até o momento. O momento certo é aquele que você vai começar. Então deixa. Você não Começar sinta com aquilo que medo. tem, Começa. mas começar bem, né? Começa com tudo que Assim tem. como a nossa CEO disse no princípio, como começaste, né? Com a tua página, o teu perfil, publicaste hoje, amanhã, as pessoas foram gostando, e depois criaste a página, a tua irmã criou a página, e depois aí estamos aqui agora com a New Look, né? Yeah. Que é um bom começo. Então você que está aí do outro lado, eu disse para ti que tinhas que ter o caderno, a agenda, com uma lapiseira, porque aqui estão a deixar, quer dizer, histórias, as histórias, algumas dicas também estão a ser deixadas aqui. E tu podes aproveitar e começar com aquilo que você tem. Temos aqui um exemplo, né? Também fiz isso, comecei com uma publicação, duas, as pessoas foram aí gostando e tudo mais. E depois disse, não, vou mudar de conteúdo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Criatividade. estamos aqui hoje. Então tu também que estás aí podes começar. E também, como estamos aqui a falar em começar, como também podes começar o teu podcast, podes começar a gravar vídeos para o teu público, partilhar o teu conteúdo. Eu sei que você sabe, nós angolanos sabemos muita coisa, que se todo mundo falasse, né, coisas que ajudam o crescimento da pessoa, né? Se todo mundo falasse, tivesse um lugar, precisas de um lugar para gravar os teus vídeos, estamos aqui no estúdio, TV Horizons, né? Temos agora o nosso contato que é 930 87 76 98. Tu podes ligar, é o nosso WhatsApp. Também na nossa página podes seguir e veres até aqui. Vamos criar junto um podcast, podes assinar conosco um contrato e vais garantir serviços de qualidade para os teus seguidores. Então vamos lá no terceiro bloco.
Ora. Hoje estamos aqui, temos que aproveitar bebê da nossa CEO. Não é fácil, né? Estarmos assim sentados, falarmos sobre esse assunto, porque tens as tuas tarefas, que são tantas, já falamos aí Já. no princípio, são tantas tarefas, mas hoje temos aqui essa oportunidade, então vou aproveitar e fazer minhas perguntas, porque eu sei que quem está do outro lado vai assistir, eu também vou assistir novamente, vou aprender. Ah, claro, eu também vou assistir. Boa. Então, tem aqui a outra pergunta que é: uma mulher precisa de um homem para se sentir completa? Agora Olha, vamos nessas perguntas assim, porque muitas têm projetos e não estão a começar porque estão atrás de um homem ou de alguém assim que é para financiar, talvez. ok. Então a minha pergunta é essa: Ah, será que uma vamos, mulher precisa de um homem para se sentir completa? vamos no sentido empresarial, é isso? Sim, podemos, também podes também, No modo geral? pessoal. Uhum. Só porque. Eu vou falar do modo geral. É Boa. assim, eu vou começar no modo geral porque é o mais simples. Uhum. É, é bíblico. Uma mulher precisa de quê? De um De homem. homem. Boa. Até porque saímos na costela alheia. Isso estamos a falar já das empoderadas, que muitas delas defendem que não precisam mais de alguém, né? Do homem não precisa, eu posso pagar minhas contas e tudo mais. Uma mão sempre lava a outra. Boa. Yeah. Então, no sentido, no âmbito geral, a mulher precisa sim Do de um homem, homem, assim também como um homem precisa de uma mulher. Exatamente. Agora vamos um bocadinho no lado, na vertente empresarial. empresarial. Depende. Depende muito. Não é necessário ter um homem para se sentir completa. Estamos a falar no mundo Empresarial. empresarial. Se Boa. porventura tens um negócio e tens um parceiro que te apoia, de qualquer forma, avança. Melhor ainda. Melhor ainda. Se porventura tens um negócio, não tens um parceiro, não tens fundos suficientes, não precisas se apoiar num homem com muito dinheiro para se sentir completa. É diferente, Boa. ok? É diferente. Porque muitas das vezes é, ok, tenho ideias de criar salões de beleza e tal, não tenho 200 mil kwanzas para começar a procurar um espaço de 15 a 20 mil kwanzas para alugar. Então vou num amigo, vou num papoite e vou sei lá até onde. E outro sim, esqueci um ponto. Tens um negócio, não tens fundo, tens namorado que não vai conseguir te apoiar diretamente em todos os sentidos, não procura segundo, não trai o outro. Tem que ter calma. Certo. Tem que ter calma. Porque além dos homens, também existe a família. Ok? É mais fácil ir no pai, na mãe, no irmão, no primo, alguém próximo que você acha que pode te ajudar a começar. Então, é basicamente isso. São uns 4 aspectos que eu citei que são totalmente diferentes. Porque se tu já tens um fundo para começar e tens um namorado, melhor ainda, como nós dissemos. Então, você avança. Mas para uma mulher empreendedora, visionária, que quer começar ou já está numa carreira, se está bem posicionada, a parte do homem só vai vir mesmo para Acrescentar mais, elevar o. Yeah. Então é basicamente isso. Mas Boa. todos nós precisamos sempre de uma mão. E se for de um homem, melhor ainda. Tu não sabes como eu sou feliz. Boa, boa. Eu já consigo sentir o apoio que recebes. Estás aqui, vieste e estás acompanhado. Então, É basicamente isso é isso. muito importante. É importantíssimo. A outra pergunta é: nesse exato, vamos imaginar que é o teu começo. Uhum. Tens apenas 10 mil kwanzas. Em que poderias começar? Em que Uhum. poderia começar? Ou como poderias começar? Vamos imaginar que New Look não existe, né? Não existe e só tens 10 mil kwanzas para começar. Quero empreender Uhum. e só tenho 10 mil coisas, não tenho marca, não tenho nada. Não tens marca, não tens nada. Primeiro ponto. Nós vendemos de várias formas. Então eu calcularia o terreno.
Eu teria que calcular Fazer o um terreno. estudo de fazer um viabilidade. estudo, exatamente. Por exemplo, vamos supor que eu vou começar no bairro. Ok? Vamos deixar Estamos já a ainda... começar mesmo, já. Vamos a começar. Uhum. Vamos deixar a internet de lado. Certo. Porque se eu tenho 10.000 kwanzas, eu vou avaliar o telefone que eu tenho, vou avaliar também o meu público e os links que eu já criei, eu posso criar. Vamos deixar ainda de lado, vamos começar fora da internet. Tenho 10.000 kwanzas. Se fosse a Nuíja, seria até se calhar mais fácil. Mas vamos falar também de Luanda, sem problema Certo. algum. Porque uma das perguntas que muito surge ao longo desse todo percurso é: CEO, é possível vestir com poucas condições financeiras? Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque brevemente vamos realizar um evento que estávamos aí a conversar com o Padrinho Nof, mas vamos voltar na pergunta que foi dirigida. Primeira coisa, com 10.000 kwanzas, tendo em conta a visão que eu tenho relacionada à moda, eu corria logo para um fardo. Uhum. É fardo. Boa. Vou correr, vou esquecer que existe boutique, vou esquecer que existem marcas grandes, vou para um fardo. Como sempre fiz. Corrida, vou pegar uma peça de 3.500, uma peça de 2, 5. Eu vou ver se for um vestido, por exemplo, se encontro um vestido a 5, bonito e grande para esse corpinho, eu carrego. Porque eu trabalho muito com a mente. Certo. Trabalho muito com a mente. Então já vou, já tenho assim a fêmea na mente, estás a ver? Eu sou assim. Então esse vestido com um ajuste básico vai ficar topíssimo. Então eu vou e faço. Se porventura chamar a atenção de alguém, eu posso correr novamente no fardo para pegar algo idêntico. Olha, estamos a falar, vais começar com uma peça ou duas, né? Estamos a falar duas. No bairro vendes. mesmo. E por mais que eu não colocar no meu corpo, eu posso pegar e até vizinha como, porque tem muita gente que tem facilidade de conectar com os outros. Certo. Olha, tem uma peça, está a custar, supomos que eu pegue a 5, está a custar 7. Está a custar 8, mas tem desconto, levas a 7. Estás a ver? Então vou começar lá e a coisa vai andando. Certamente que todo empreendedor tem que ter papo. Sim, o marketing tem que ter uma boa comunicação. Bateu, persuadiu, conquistou. Olha, gostei. Por acaso tem um casamento no dia X, tem uma festa no dia X. Já pegou. Entende? Se tu começas às 8, vai ver a resistência. Porque quando está se fazendo um negócio de gênero, você não vai logo com preços exorbitantes. Se queres fazer um desconto, é já uma dica. Se queres fazer um desconto, tens um artigo que para ti o mínimo seria 8.000. Você pode começar a 10. É 10.000 é e assim tem um que os desconto. nossos irmãos vizinhos, né, fazem. Yeah. Quer dizer, o telefone já... Olha, ele já sabe que esse telefone vais comprar 80.000. Uhum. Ou assim, quer dizer, o telefone vais comprar a 50.000, ele vai começar no 80. Certo. De volta, não podes pagar a 50.000 quanto? Quer dizer, dos gatilhos também de venda. Todo mundo que vende faz isso. Mesmo as mães na praça, elas vendem, compram a grossa para vender a retalho, elas calculam isso tudo. Então, mas basicamente só assim. aqui uma pergunta. Quando eu te fiz essa pergunta, disseste que com 10.000 quando é mais fácil empreender, se fosse no Wish seria mais fácil. Eu queria saber por que no Wish seria mais fácil. Bem, no Wish seria mais fácil porque... E o que é que poderias empreender aí no Wish? Boa pergunta. Porque eu também quero empreender no Wish, eu vou lá sempre. No ok. ano posso ir 6 vezes, 5, vou lá sempre. E talvez possa empreender aprendendo contigo. Muito bem. No Wish seria mais fácil porque eu conheço muito bem a minha província. E eu sei como o fardo funciona. Tem muita também coisa boa. Também investiria também em fardo lá? Não percebi? Também seria fardo aí no Wish? Não investiria em fardo. Por quê? Porque já tenho muito fardo. Porque eu, quando for para investir na minha província, a marca, se calhar, já vai ser internacional e os meus carimbos, o meu desenho, porque eu penso longe, é muita coisa que está nessa mente. Eu quero mesmo uma marca completa. Certo. Esse casaco você só encontra na New Look, estás a ver? Aí sim eu vou descer as coisas para a minha província. Vai chegar esse tempo, esse testemunho vai acontecer também aqui no nosso podcast.
Amém. Estamos a lutar para isso. Então, Certo. acho que eu não investiria nisso. Se calhar, o jeito que eu já começo, já faço isso. Eu forneço as roupas que eu consigo aqui em Luanda, da minha fonte, não é? Da fonte da New Look. Vão para o IJA. Postei um vestido bonito, está disponível, 2, 3 artigos. Há clientes do IJA. A minha Boa. irmã mais velha, a Priscila, faz E esse trabalho. é certo, vai surgindo sempre pergunta. E talvez as pessoas também têm isso na sua mente. É certo, como é que eu vou fazer essa pergunta? É certo revelar ou disponibilizar os teus links nas pessoas? Vamos imaginar se que eu tenho um link, Uhum. e será que eu posso te passar o link? É certo fazer isso? Depende muito, porque eu, por exemplo, tal como eu disse, eu ainda não cheguei na fase de desenhar e produzir. Ainda não cheguei nessa fase. E tem muitas colegas, né, que vendem roupas e tal. Tem várias fontes. Uma das fontes é a Shein, outra acho que tem também a Alibaba. Alibaba, certo? São várias, como é que chamam? Várias lojas São várias online, lojas online que fornecem. Aqui temos hoje ainda, mas o temos a Praça da Kikolo, Mulher, temos o Kikolo, então são várias fontes, mas nós certamente que cada um tem sempre um outro link que não vai disponibilizar. aquele link Por mesmo que exemplo, você encontra sim. tudo bem Por barato só para exemplo, ti. eu garanto que as peças da New Look você não vai fazer camps na rua. Porque eu não sou muito boa em fornecer, assim, por exemplo, artigos do Hoje Ainda. Yeah, não gosto muito Epa, estás porque. a falar de hoje ainda, tivemos essa experiência. O meu irmão foi trabalhar e ele tem um estilo dele de vestir. E eu estava aí a comprar esse saldo, era por aí, acho que 23 horas, meu saldo havia terminado. Uhum. Eu caminhei assim, eu vi um jovem, o casaco e a t-shirt, a calça. Eu disse, oh, esse é meu irmão, mas ele foi trabalhar. Depois eu olhei Jesus, bem, porque quando chegamos assim muito próximo, eu olhei e disse, não, não é ele. não Falei, é. estava todo igual, então esse também que te torna diferente no Eu mercado. posso te contar mais um episódio? Não, pode, pode. No mercado dos congolenses, eu tenho um vestido que eu amo. Comprei no Hoje Certo. Ainda. É assim, eu não forneço para as minhas seguidoras, mas eu posso, tipo, numa compra normal, peguei um artigo bonito e vou vestir normalmente, vou montar o meu look. Quem quiser se inspirar, se inspira. Tanto que quando comentam, está disponível, eu posso responder, não está disponível, mas encontras onde? No Hoje Boa. Ainda. Então, no mercado dos congolenses, eu ia trabalhar. Naquela luta do táxi, não sei o quê. Mano, Encontraste a eu tua com o meu gêmea. vestido, a minha gêmea passa na por cima, olha para mim e grita, vergonha, Qual era a sensação? Ir trocar ou comprar vergonha. outro aí? Eu disse assim pro meu senhor, vamos repetir essa roupa. Yeah, então é basicamente isso. Assim, um Boa. segredo que ninguém revela, ninguém desvela. Não, tem que ser. Há aqueles links. Estamos a falar links, também estamos a falar de network. Aquelas pessoas que a gente sabe que esse é um ele que nos dá isso. Porque também eu já tive uma experiência. Epa, passei um link, né, alguém, e essa pessoa chegou lá no meu link, falou mal de mim, porque eu perdesse o meu link. E Só ele que fica, aquela confiança que a confiança que nós temos, a pessoa pois. contou para mim, e daí, Uhum, a partir daí, eu já tenho cuidado de falar a alguém, olha, aqui se você quer ir na televisão, fala com a senhora X, fala com. Eu tenho esse cuidado com as pessoas. Eu, comigo acontece, perdão, comigo acontece na área da maquilhagem, eu já não recomendo. Não Boa. recomendo. Se eu não está disponível para tratar, pode recomendar. Infelizmente, eu não posso. Vá lá no Facebook. Atenção. Antigamente, eu fazia parte da equipe da minha irmã. Já referi isso. Então, fora o ateliê New Look, eu só recomendo em Luanda, Ben Felicidade. No Ija, Priscila Sila. Só as minhas irmãs. Só. Não, boa, boa, boa. Vamos lá, noutra pergunta. Já estamos aí no final. Ok. Yeah. Vamos lá. É possível empreender, estudar, cuidar da imagem e ainda mais manter a vida efetiva, ativa? A pergunta foi se é possível. Sim, sim, é possível. É possível empreender, estudar, cuidar da imagem e ainda manter a vida efetiva, afetiva, ativa. Pergunta muito pertinente. Vai ser bom Tudo aqui, abordar. todos os pontos aqui é muito desafiadora. Vai ser muito bom abordar um pouquinho sobre isso. É, é assim.
Tudo é possível. Tudo é Certo. possível. Depende agora de como a gente vai dividir as tarefas. Particularmente, acho muito difícil seguir todos estes pontos que foram ditados. É muito difícil. Atenção, impossível? É. Não, impossível não é. Possível? Ah, É. possível é, mas é difícil. Muito difícil. Há quem se calhar pergunta, mas assim eu nunca lhe vi na carteira, não estuda. Assim eu trancou o ano no Piaget. Boa. Tranquei o ano no Piaget. Eu saí da província do Uísque para Luanda com o propósito de crescer, estudar, buscar melhores condições de vida. De vida. Essa foi a despedida lá no Uísque. Papá, estamos a subir para X e tal. Chegamos aqui, eu fiz o teste primeiro em Malange, fiquei com 8, graças a Deus fiquei, porque já não me via estudar lá. Em Malange? Fiquei em Malange. Testei em medicina, fiquei com 8, porque eu fiz enfermagem no médio. Fiquei com os meus 8, voltei para Luanda. Já não testei a primeira vez, sim, não testei. No segundo ano, testei no Piaget. Era para fazer medicina também, porque eu não gosto muito só de ser enfermeira, então queria ser mesmo uma médica geral. Fiquei na área de medicina, mas passei em fisioterapia. Comecei a estudar e a trabalhar com a minha irmã. Então, eu lembro-me que na altura, uma das cadeiras principais acontecia, a aula normalmente era sexta-feira, nas sextas-feiras. E me pergunta quais são os dias que as noivas casam? Ou seja, quais são os dias que as noivas mais casam? Sexta-feira. Sexta-feira, certo. Aquilo era, estou na aula, o telefone não para de tocar. Marcações. Marcações. E quem conhece a história da minha irmã sabe o que ela passou conosco aqui em Luanda, filhos, irmãs, um monte de situação. Então, primeiro é que eu não dei continuidade por conta das condições financeiras. Eu dependia do nosso trabalho para pagar a faculdade. Tinha o primogênito da Ben já estava numa instituição privada. Uma das que me seguiu também já estava numa instituição privada. Imagina mais a fêmea numa instituição privada. Para mim eram 45 mil contas de qualquer coisa, sem contar com táxi, alimentação e o resto. Então vamos lá resumir essa história. Foi impossível trabalhar e estudar ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Até porque o trabalho que ajudava a pagar Pior os ainda, próprios estudos. é mais fácil quando tens uma outra fonte. Quando tens uma outra fonte. Então, para mim foi muito difícil. Eu disse assim, olha, não adianta, porque por mais que eu pagar táxi para chegar e depois sair, a matéria não entra. Eu estou todos os dias com um psicólogo e a cada dia que passa eu entendo melhor sobre, a mente. Certo. E no médio eu tive uma cadeira de saúde mental, mas agora eu entendo, estou a perceber melhor como é que funciona a mente de um ser humano. Era muito desgastante ter que acordar, pensar no que você vai fazer no trabalho, se vai dar aulas ou não na maquilhagem, vai estudar, volta. E outro sim é que nós trabalhamos com a internet, eu tenho que responder mensagem para ter cliente, família. Que é bem difícil. A história é grande. Então é assim, eu nesse momento não voltaria a estudar na posição que eu estou como empreendedora. Nesse momento não voltaria a estudar. Por quê? Porque eu estou numa fase de construção da empresa. Da empresa, certo. Onde a minha presença é É a própria imagem indispensável. É a indispensável. própria imagem da empresa. Então, se eu arrisco em estudar, muita coisa cai. Estamos a falar em estudar. Pessoal, vamos lá prestar. Algo que as pessoas fazem muita confusão, filha, é que pensa só que estudar é só sentar na carteira. Não, a própria vida também já é um estudo. A gente está sempre a ler Eu um livro. estudo sempre sobre maquilhagem. Certo, estamos a falar aqui de ficar mesmo na carteira, né, para roubar aquele todo o tempo. Acadêmico. Tudo, yeah. Mas senão ela estuda, por isso que ela é bem visionária. Certo? Tem que estudar. Eu estudo sempre sobre maquilhagem, porque até tu fizeste uma abordagem boa sobre ficar no tempo. Certo. Há colegas, por exemplo, que estão ainda na maquilhagem de 2020, 2019. Sério, nós estamos aqui em 2025. E a outra pergunta que eu vou fazer é sobre maquiagem. Mas deixa eu só terminar aquela abordagem. Boa. Atenção, empreendedor, construa a empresa
monta bem todos os alicerces e aposta nos Certo. estudos acadêmicos, porque eu brevemente vou retornar e vou incentivar também muitos empreendedores a voltar na carteira. Não, tem que Nada de voltar. lápis partido ou lapiseira Porque há partida. lugar até, há lugares, CEO, há lugares que você vai entrar como empreendedora, vai precisar de um certificado. Eu sei, nós tivemos já contacto com alguma empresa para dar treinamentos de algumas empresas e pediram mesmo, olha, mostraram o teu currículo. Epá, você até tem informações assim profissionais boas, mas agora está faltando aqui esse documento. E era também um contrato que poderíamos, estou a falar eu e alguns meus amigos, que poderia também dar aí um cash mesmo que Vale a pena. valia a pena mesmo. Mas recuamos e falamos, então vamos ainda nos construir Não, até nesse vamos ponto e embora. aqui. Vamos Boa. embora. Então, pessoal, estão aqui mesmo a aprender os bons segredos. A outra pergunta é, Sim. que assim meio, que é, a empreendedora pode ser romântica ou fria? Vou repetir, a empreendedora pode ser romântica ou tem que ser fria e focada? Eu vou levar essa pergunta como no lado pessoal? Ou tipo, como é que eu diria? Em termos de quê? De Profissional mesmo. Porque também o Profissional? lado pessoal, ela às vezes, não às vezes, tende a influenciar o lado profissional. Exato. Vamos imaginar alguém que não está bem emocionalmente por algumas situações pessoais, acaba afetando também o seu lado profissional. Exato. Já não tem mais tempo para fazer fotografia, para postar, porque está aí a pensar muito. Então, por isso que eu queria essa pergunta. Foi alguém que me fez, né? Alguém que me fez, e eu estou aqui a falar diante de uma mulher que também, por isso que eu estou a fazer essa pergunta. Será Os que dois pontos foram frieza uma empreendedora e, pode ser romântica ou tem de ser fria e focada? focada. É assim. Ou Eu depende vou- do perfil da pessoa? Não, na verdade não depende do perfil da pessoa, porque se nós todos estamos na luta de empreendedorismo, tem algumas características que devem ser comuns. Certo. E outras, por conta das nossas personalidades, têm que ser mesmo Diferenciado particulares. e particular. certo. Exatamente. E, infelizmente, eu digo infelizmente por quê? Porque é algo que eu noto para a sociedade inteira. Nós, não vou dizer eles, nós temos a mania de fazer as coisas de uma forma empírica. Empírica como? Sem formação. As formações não valem apenas para universidades ou conteúdos assim acadêmicos, né? Se assim posso dizer. Mas nós precisamos fazer formações de todas as coisas que nós queremos fornecer para o outro. Você tem que estar preparada ou preparado para transmitir bem o conhecimento para o outro. Certo. Ou transmitir bem, fornecer bem o teu produto. Então, eu sou apologista de que todo empreendedor deve passar por uma formação. Nem que for online, família, nem que for online, tem que passar por uma formação. Alguns têm a graça de ter esses conhecimentos, tipo, e já nasceu assim, Deus lhe abençoa dessa forma e sabe Certo. como levar as coisas da melhor forma possível. Mas quem não domina muito, o meu conselho é fazer a formação. Porque para mim, um empreendedor ou uma empreendedora, como estamos a referir muito sobre o ponto mulher, uma empreendedora não deve ou não pode ser fria. Acabou, você não vai ter nenhuma empresa fria. Mas bom, Está focada. não. Uma coisa é estar focada, outra Certo. coisa é ser fria. Certo. Yeah. Porque eu posso receber alguém na New Look contente, alegre, simpática, afável, com todas as melhores qualidades possíveis, mas eu estou focada no meu trabalho. Porque essa pergunta é até importante. Há quem confunde isso. Atenção, cliente não é amigo. Tu podes ter um amigo cliente, mas não vais ter muitos clientes amigos. É mais fácil ter amigos clientes do que continuar a ter clientes amigos. Vai estragar a empresa. Boa. E com essa pergunta tem a outra que é: relacionamento é prioridade ou distraição para uma mulher empreendedora? É assim. Relacionamento é compromisso. Eu estou a fazer perguntas porque eu trabalho muito com as mulheres, eu sei. Nós vamos ter aqui uma da manhã. Umas falam, essas já são as últimas, já estamos a terminar. Mas fala, não,
hoje não podemos ter mentoria, porque hoje, então, por isso que eu estou aqui já ter esses conhecimentos e elas vão assistir. O pessoal que está lá está a assistir, eu sei que vai ter muitas mulheres a assistir, isso vai lhes ajudar muito, porque eu apoio muito que as mulheres devem empreender, devem ser Olha, independentes. vamos nessa luta. Porque elas não, eu sou daqueles que eu digo sempre, tem um lema que eu digo sempre assim, em todas que venham ser treinadas comigo, que é mulheres sejam ousadas e não usadas para alcançar vossos objetivos. Yes. Porque chegou uma fase que eu via muitas mulheres serem usadas só para alcançar o objetivo dela. Então eu peço que elas sejam ousadas. Isso cai naquela pergunta se a mulher empreendedora deve depender de um homem. De um homem, Yeah, certo. já Então por caímos isso que eu aí. estou aqui a fazer essa pergunta. Será que relacionamento é prioridade ou distração para uma empreendedora? Yeah, eu dizia que relacionamento é compromisso. Certo. E vamos pensar sempre com a cabeça, como dizem. Antigamente nós falávamos, não, essa aqui não dá para pensar com a cabeça, dá para pensar com o coração. O coração não pensa. Então vamos pensar mesmo bem antes de fazer as coisas. Yeah? Porque tem muita coisa que parece ser normal, mas é pecado. É pecado você encontrar um jovem sério, focado nos objetivos, e você simplesmente, pelas necessidades biológicas, necessidades financeiras, e prontos para cumprir os seus objetivos. Certo. Então, se tu tens noção que és empreendedora, tens um foco no trabalho e não estás pronta para assumir um relacionamento, levar a ser um relacionamento, porque senão você vai cair onde? Na distração. Certo. E você não vai distrair a si mesmo, vai distrair quem? A outra pessoa o parceiro. também. Ou ainda pode usar todo o dinheiro do empreendimento, do negócio. É pecado também. Nas saídas. É pecado. Por isso é que depois começam a perguntar, mas como é que a fulana tem sempre, parece que a bênção é só dela, está sempre bem, eu não. São esses pequenos detalhes importantes que fazem toda a diferença. Deus vê isso. Certo. Entendes? Deus vê isso. Eu lembro-me que antes de estar firme num relacionamento, eu fui sincera e disse, olha, eu sou bem ocupada, eu quase não tenho tempo para nada. Só não vou contar minha experiência porque talvez vá assistir esse vídeo, porque eu já fui colocada, assim, falando assim, ou você escolhe o computador, a tua agenda, ou sou eu. Já tive nessa disputa. Que chato. E aí, consegues perceber o que eu escolhi, né? Porque eu sei que é aquilo mesmo que também poderia dar um rumo diferente naquela pessoa que estava a me colocar essa questão. Então, eu comecei o que eu quero e sei o que eu busco e sei até onde eu vou chegar com isso. Então, eu disse, escolhi mesmo isso. Escolhi. Porque tal como eu disse, na vida tudo é calculado, tudo é mediado. Então, seja sincera contigo mesma, seja sincera com o outro, para saber priorizar o essencial e não cair numa distração, porque depois tu não vais perceber o que você vai plantar, porque aquilo é colher algo. A melhor é plantar algo, você não sabe o que você pode colher depois, porque você vai plantar aborrecimento, vai plantar desgaste emocional. Isso tudo você vai plantar numa pessoa que quer dar o melhor dele para você. E depois, quando vai começar a colher as maldições, você não vai entender. Depois é porque pastor, ora, não tem que encontrar marido, não tem que. Boa. Tá vendo? Então é basicamente isso. Agora, tem aqui uma pergunta assim, bem simples, que é: o que a maquiagem representa na tua vida? Ai, bela pergunta. É um universo tão lindo. Tão lindo. Mas estou confusa. Não sei se vai mais para entretenimento ou vai mais para terapia. Porque assim, a maquilhagem tem muitos objetivos. E eu levo, para mim, a maquilhagem é terapia. É diversão. Uma diversão. É paz de espírito, tipo, isso já cai mesmo na terapia, estás a ver? Então é algo muito bonito. É negócio. Boa. E o que estamos a falar? Falamos da maquiagem. Agora, o que é a moda? Já que é algo que você teve desde a base, o que a moda representa para ti? Desafio.
Desafio. Desafio muito grande. É difícil montar um look, É. É mas difícil. é possível. Ah, É só entender, é só demais. entender como é que é a psicologia das cores. Exato, porque maior parte dos looks que o pessoal vê não vêm por conta de inspirações de outros perfis. Tal como eu disse, eu não vou simplesmente nas qualidades, né? Também já referi a alguns defeitos aqui meus que eu fui ultrapassando ao longo do tempo. Mas eu garanto-vos que a maior parte dos looks que vocês costumam ver na página vem mesmo dessa cabeça pequena. É Certo. pequena no tamanho, mas é muito grande no pensamento no interior. Então é basicamente isso. Por quê? Porque eu tenciono crescer mais e certamente que eu vou procurar me formar assim, depois de 2 anos e tal, né? Assim, me profissionalizar. Porque eu disse há bocado que precisamos nos formar. Eu não gosto de curiosidades. Certo. Não gosto. Eu brevemente vou anunciar um novo serviço na New Look. Que eu já tenho domínio, um pouco de domínio na área, mas eu não Mas quero está a ser arriscar. preparado. Tenho que me preparar para fornecer o melhor. Eu vou fazer um curso, vou ter um certificado. Às vezes não é só ir sentar na carteira, como nós falamos há bocado, é mesmo por pesquisas, fazer pagamentos para aulas assim com estrangeiros e tal. Entendes? Então eu gosto de me capacitar para fazer bem as coisas. Então o mundo da moda é muito desafiador, mas é possível, sim. Boa. O que é mais difícil? Empreender ou ser respeitado? Mais difícil é ser respeitada. Ser respeitado? Porque todo mundo pode empreender. Agora, ganhar ou seja, Ser sim, respeitado. ganhar o respeito, o respeito. valor, a consideração do público é difícil. Ainda mais num mercado como esse, onde tem muita gente a fazer por falta de conhecimento. Além disso, família, além do respeito, algo que nós não podemos esquecer é a confiança. A confiança dos Exato. clientes. Exato. Você quando tem essa confiança com os clientes, acabou. Você acaba por vender mais. E quando você perde essa confiança, perde mesmo tudo. Tudo. Então é Boa. fácil empreender, difícil é mesmo ganhar o respeito e Que outros... legado queres deixar com a New Look? Ai, olha, a New Look é um sonho tão grande e certamente que o legado que eu gostaria de deixar não é nada pequeno. Yeah. Porque hoje em dia eu olho para minha filha sobrinha, Certo. porque para nós, Mocongos, filha da irmã é tua filha. É tua filha. Então, quando eu referi que sou mãe, não é porque mãe biológica. Yeah, sou mãe da filha da minha irmã mais velha. Eu olho para a beldade e eu, perdão, vejo uma mini fêmea. Falei muito, né? Bom. Eu vejo uma mini fêmea e a beldade está sempre aí no espelho. Mami, cabelo está estragado. Colar, vestido. Eu falo, uau. Tudo você. Tudo a tia ou a mãe. Então eu já olho para ela e consigo sonhar ou ver de uma forma mais grande como é que será o legado da New Look. Então, respondendo diretamente a pergunta, o legado da New Look, eu gostaria que o legado da New Look fosse algo muito grande, muito bem lembrado, Na reconhecido. tua ausência, Exatamente. Não importa se algum dia eu não estarei em Angola, não estarei no mundo, mas eu gostaria que a minha marca ou a nossa marca continuasse em alta. Por mais que não fosse New Look, pode ser afiliada a New Look, criar outras... como é que chamam isso? Não outros é bem... afiliados, Exatamente. afiliações também. Podem depois, se calhar, alterar um outro nome, mas sabem que A essência mesmo é mesmo New Look. Boa. Yeah, por isso estamos na luta para tornar isso mais nacional do que já é, para depois ir internacionalmente e a coisa anda. Boa. de Vai, uma vai, ser, forma vai ser internacional. muito Primeiro grande. vai ser nacional, depois vai ser internacional. Yeah. Então, Amém. pessoal, você que está aí a assistir, já estamos na reta final. Vamos fazer a última pergunta, mas antes da última pergunta, temos o nosso contacto para aqueles que querem criar o podcast, querem gravar os vídeos, também querem serviços de qualidade para os seus eventos. Temos o 930 87 76 98. Estamos a falar do estúdio que é TV Horizonte. Estamos aqui para servi-lo, para garantir qualidade, para garantir mais impacto nos teus trabalhos. Queres criar um podcast? Entre em contato. Pode visitar nossas páginas no Facebook, no Instagram e no TikTok.
O nosso WhatsApp, vou repetir, 930 87 76 98. Bom, Sil, a última pergunta é sempre: qual é o conselho que você deixaria aos jovens que estão a assistir o nosso podcast, que vão assistir, que vão partilhar, também que vão convidar mais amigos? Qual é o conselho que você deixa? Principalmente aqueles que vão começar, que querem começar os seus negócios, querem mudar de mentalidade, querem alcançar os seus objetivos. Qual é o conselho que tu deixas a essas pessoas? Ok. Posso responder depois fazer os agradecimentos, né? Sim, podes. Vamos terminar a conversa, né? De uma boa forma e depois falar de outras coisas. Dentro de tudo que foi abordado, primeira coisa, subscreva seu canal. Boa, essa é a primeira conselho coisa. é esse. Tem que se inscrever porque aqui são conteúdos de gêneros, são canais de gêneros que vão nos ajudar a evoluir bastante na vida. E eu olho para os nossos irmãos jovens, adolescentes, focados em muita coisa que não é necessária atualmente e deixar essas... que é prioridade. Que é prioridade. E para mim, prioridade é crescer. E se eu quero crescer, tenho que assistir um podcast como o podcast Vision Mind. Vision Mind. Ok, tudo em Também inglês. sou a New Look. Yes. Tudo em inglês, né? Of course. Ele é craque. Inglês. Inglês. Boa. Então é isso. Subscreva seu canal. Continue pesquisando, assistindo conteúdos que realmente valem a pena. Você que é empreendedor, foca nos objetivos, já? Deixa os vícios de lado, porque assim, o empreendedor, de verdade, anula muita coisa. Anula muita coisa. Eu tinha muitos vícios. Eu não sou de sair e tudo mais, mas também tenho os meus defeitos e tudo mais. Teve um tempo que eu tinha que falar assim, fêmea, esquece KFC, esquece Miami Beach e tal, para focar no objetivo. Então é isso, tá bom? Foca nos objetivos e invista em conteúdos significativos. Está ligado ao teu objetivo. Está ligado principalmente. Perdão, faça pesquisa, estude bastante para se diferenciar no mercado. Somos muito que fornecemos conteúdos assim, de montar look. Então, se tu queres te tornar destacado, invista bastante em pesquisas. Né? Então, é basicamente isso. E agora, para resumir os conselhos, né? Eu, no princípio, coloquei como o primeiro point, agora vai ser o último. E não menos importante, como dizem, é ter Deus em primeiro lugar. Em tudo que a gente faz. Tudo. Até no mínimo detalhe que você acha que é insignificante. Eu referi no início que para todas as coisas que eu faço, Deus está lá. Até no meu sonho mais banal, eu coloco sempre Pai, mesmo bicicleta, Senhor. Eu não vou porque, filha, trabalha para ter bicicleta. Você fala assim, Senhor, eu quero ter bicicleta. E Ele vai te colocar coisas na mente que vão te levar a atrair essa bicicleta até você. Então é basicamente isso. Esses são os meus mínimos conselhos. Já falamos muito. São conselhos valiosos. Pessoal, são conselhos valiosos. Esse aqui é o podcast que existiu ou está a existir ou existe, né, para poder transformar a tua mentalidade. Nós aqui, o nosso foco é tirar você do sonhador para visionário. Porque nós vivemos num país desafiador. Eu digo sempre que Angola não é país para os sonhadores, é mesmo para os visionários. E então, por isso que nós estamos aqui, o nosso podcast. E a nossa CEO já disse, siga o nosso podcast, siga o nosso canal, subscreva-se nesse canal, porque aqui terás sempre temas que vão transformar a tua mentalidade. E nós acreditamos, assim como também a minha obra diz, do mesmo jeito que nós transformamos a nossa mentalidade, automaticamente a gente também muda a nossa realidade. Certo. Tudo parte da mente. Então, eu vou querer um livro, tá bom? Vai querer um livro? Estou a ver aqui, muito interessante, o Guia do Visionário. O Guia do Visionário. Eu, como tenho muita visão na vida, quero saber as guias mesmo. Vou querer um livro. Tá bom, depois a gente vai assinar. Vamos então, pessoal, queremos agradecer também
Bom, para levantar aqui um dos exemplares, a minha câmera é essa, né? Tá aqui um dos exemplares, que é o Guia do Visionário, tudo o que precisas para alcançar os teus objetivos. Esse livro traz temas, traz histórias também, Ok. tristes e boas, métodos para podermos tirar os planos da mente e colocar em ação. Ok. Eu, como disse no princípio, nós somos jovens que temos muito conhecimento, temos várias ideias, mas o problema é colocar em ação. Pois. Até outros colocam, mas depois desistem. Então, o Guia do Visionário vem ajudando nesse sentido. Interessante. Boa, então quero agradecer você que está aí conosco, você que acompanhou. Também quero te fazer um pedido. Partilha o nosso podcast. Partilha mesmo, pelo menos 10 pessoas. Partilha para 10 pessoas. Pode fazer um screen. Manda para mim no meu WhatsApp, que é o 946 0067 83. Talvez poderás ganhar um prêmio, né? Quem Vamos sabe? fazer assim. Vamos fazer assim. Nós somos visionários, padrinho. Boa. 10 é pouco. 10 é pouco, né? Malta, Dani, não me façam envergonhar. Atenção. Principalmente as meninas do fã clube. Por favor, vamos lá Boa. todos. Eu já estou dentro. Eu ainda não sigo no YouTube, não é? Certo. Eu vou partilhar em mais de 5 pessoas. Atenção, mais de 5. Boa. Então Eu já acredito em ti. vamos passar 10. Ok? Boa. Vamos passar 10. Meninas do fã clube, vamos aqui lançar um desafio. Eu estou muito feliz para já, porque do jeito que nós estamos a caminhar na New Look é mesmo para festejar bastante. Porque nós falamos sempre assim, no pouco agradecemos, no muito também agradecemos. Então, malta, aquela guerra que vocês dão em todas as fotos da New Look, vamos mandar aqui. O canal, o nome é mesmo este? Não, Mas nós vai vamos ser... partilhar o link. Certo, depois Então a gente partilha. combinado. Se porventura passarmos das 20 partilhas, eu não sei o boss. Não sei o boss. Mas se porventura passarmos das 20 partilhas, a CEO vai oferecer uma maquilhagem para uma seguidora. Que é seguidora que consideram lá, porque eu não tenho um canal lá, não sei Certo. como é que funciona. É Certo. seguidora, certo? Seguidora, certo. Então, eu não sei como é que vai funcionar o sorteio, só sei que a minha oferta é essa. Depois Boa. eu vou me entender com o boss para saber Então, como pessoal, é que será. vocês que Tá estão aí a aí, proposta. já aqui convidamos pessoas certas, hein? Pessoas que dão proposta, que oferecem um serviço ou um produto. Então, é só você partilhar mais de 10. Mais de 10, não, mais de 20. Mais de 20, mandas um screen para mim no meu WhatsApp e depois eu entro em Deve contato. curtir a nossa live Certo. e partilhar. Partilhar. Mandar o comprovativo no WhatsApp Sim, da empresa. mandas para mim, né, que é o 946 0067 83. Mandas para mim e depois eu entro em contato. Olha, a vencedora é a fulana. Eu vou maquilhar. Podem Boa. cobrar. Então, pessoal, chegamos no final. Queremos agradecer. Mais uma vez estamos aqui no estúdio TV Horizontes. Né? Estamos aqui a realizar o nosso podcast. Uma casa nova, melhor para todos. Linda. Lindo, né? Olha, é uma casa linda, é um estúdio lindo. E realmente vocês não vão se arrepender em fazer parcerias. Boa, não vão. Então, venham até aqui. O contacto é 930 87 76 98. Vem criar o teu podcast aqui. Também estamos a lançar desafio na nossa CEO. Hein? Vem criar aqui o teu podcast. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Vamos lá partilhar. Continuam a seguir e teremos mais conteúdos interessantes que vão mudar você. É aquilo que nós sempre falamos. Todo visionário é um sonhador, mas nem todo sonhador é um visionário. Então, o nosso muito obrigado, pessoal.